Bom, aí agora, né, avançando para a questão do vídeo passado, né, eu tô vendo que tem várias dúvidas aí no chat, né, eu vou buscar tratar todas na medida do possível, né, e de qualquer forma, né, mas enfim, mas respondendo, né, tratando de um problema, na verdade, que aconteceu, que foi um erro dentro do meu vídeo passado, né, que era justamente quando eu coloco que a renda da terra é a principal forma de extração de mais-valia do nosso país, né, do capitalismo burocrático propriamente do capitalismo do nosso país. Isso está errado, né, isso deve ser corrigido. Por quê? Porque dá-se a impressão de que toda a renda da terra é semifeudal. Isso é incorreto, né? A renda da terra, o próprio Marx destacava, ela pode ser feudal ou semifeudal, e ela pode ser capitalista. Existe uma diferença da produção da renda da terra, né, da extração da renda da terra, da forma capitalista e da forma semifeudal. Por quê? Porque se a gente pega nos próprios países capitalistas, imperialistas, né, os países capitalistas da primeira ou da segunda via de revolução burguesa, eles também têm exploração de renda da terra, né? Eles também têm apropriação da renda da terra, só que é uma renda da terra essencialmente capitalista. Por quê? Porque é um senhor de terra que, de fato, se apropria da renda da terra, de um arrendatário, só que esse arrendatário é um capitalista. Ele é um capitalista que detém meios de produção, que detém trabalhadores assalariados, né, que detém proletários propriamente, mas é uma renda da terra capitalista. Inclusive, né, isso é até tratado por Lenin como um resquício do feudalismo dentro do próprio capitalismo. Né? Então isso se engendrou no próprio capitalismo ultradesenvolvido, né, no capitalismo desenvolvido e monopolista que existe, né, nos dias de hoje, até os dias de hoje. Né? Se não me engano, isso é tratado por Lenin não sei se é no desenvolvimento do capitalismo na Rússia ou se é no desenvolvimento da agricultura dos Estados Unidos. Né? A grande diferença é que no Brasil a renda da terra ela é semifeudal. Né? Ela é semifeudal, não é a extração da renda de sendo o arrendatário um capitalista, o arrendatário é um camponês propriamente. Né? Como o próprio Marx colocava, né, essa extração ela é justamente camponesa de uma produção permanentemente arruinada. Né? Então não é a mesma coisa que a renda da terra capitalista. Né? Inclusive recomendando o próprio texto lá que no próprio livro da teoria marxista da dependência, né, que foi publicado pelo Núcleo de Estudos Marxismo-Leninismo-Maoísmo, se a companheira moderadora conseguir colocar aí, é facilmente achado aí no blog Servir ao Povo, é tratada essa diferenciação, né, da renda feudal para da renda capitalista. É importante que a gente trate disso, e que não é a principal forma de apropriação da mais-valia em nosso país. Né? Por quê? A principal forma de apropriação da mais-valia é via capital industrial e capital financeiro, que se apoiam nessa renda de terras semifeudais, né? Mas não que propriamente a apropriação da renda de terra semifeudal seja a principal forma de apropriação da mais-valia. Né? Então é importante que a gente trate disso, né? Foi uma imprecisão que apareceu no texto, né? E é bom que a gente trate disso. E prosseguindo, né? Teve uma dúvida, teve vários comentários no último vídeo, mas teve uma dúvida importante que eu acho que deve ser destacada, né? Para responder um companheiro que havia perguntado, que na verdade remete até a uma coisa que eu gostaria de tratar com os companheiros aqui no canal sobre os conceitos científicos do proletariado. Né? Já vou explicar melhor. Jung Felipe coloca: em todos os países que passam pela Revolução Burguesa eliminam a contradição camponês-latifúndio? No fundamental, sim, quando essa revolução se conclui. Né? Existem países que desenvolveram revoluções burguesas e que acabaram não sendo concluídas no fundamental, elas foram revoluções inconclusas. Inclusive na própria Europa Mediterrânea, lá isso aconteceu em alguns países. E também, né, em países após o fim da era das revoluções burguesas, eu já vou tratar melhor disso, vão acontecer revoluções burguesas que também foram inconclusas. Propriamente a Revolução Cubana, né? Foi uma revolução burguesa, né, que de certa maneira conseguiu até atingir a conquista da terra, o campesinato em determinado momento, mas justamente, né, pelo fato de não ser mais a era das revoluções burguesas, não ser mais possível uma revolução burguesa sem a direção do proletariado atualmente, no caso a Revolução Democrática, né, houve uma restauração da própria semifeudalidade. Né? Então é importante que a gente entenda dessa forma. E também, né, entender que existe ainda resquícios do feudalismo no próprio capitalismo monopolista, como eu falei, né, a questão do senhor de terra arrendatário. Mas sim, no fundamental, a contradição camponês-latifúndio, né, e a gente pode colocar, na verdade, campesinato pobre versus sistema latifundiário, né, a semifeudalidade como um todo, massas versus semifeudalidade, elas são resolvidas de acordo com as duas vias de revolução burguesa, né, tanto a via revolucionária quanto a via prussiana, né, a via reformista no caso. Então sim. Mas por que eu trouxe isso aqui? Para a gente pensar um pouco sobre os conceitos científicos. Porque de fato, né, nos próximos conceitos que nós vamos trazer, eu acho até interessante
trazer isso para os companheiros é que nos próximos conceitos a gente vai estar buscando trazer conceitos mais elementares, né, de científicos do proletariado, não trazendo unicamente conceitos legados pelo maoísmo, mas sim conceitos já existentes nas primeiras fases do marxismo, na primeira etapa do marxismo, por exemplo, analisados sob o ponto de vista do maoísmo, né? Então tratar, por exemplo, do materialismo, o que é materialismo, né, o que é metafísico, o que é idealismo, o que é o materialismo histórico-dialético, tratar propriamente o que é a ditadura do proletariado, sociedade de classes, trazer isso, né, justamente para que a gente possa desenvolver melhor, porque eu vejo que essas dúvidas às vezes aparecem justamente porque eu não expliquei muito bem o que era uma revolução democrática, né? Então, nos próximos vídeos eu vou tentar trazer melhor essas especificações, né, justamente para que a gente discuta melhor essa questão, né? E trazer melhor esses conceitos elementares. Eu acho que os companheiros vão gostar. Inclusive, né, conceitos marxistas pelo ponto de vista do maoísmo, né? Eu acho que isso é importante que a gente trate, justamente pelo tráfico que existe hoje através do revisionismo, né, de deturpar mesmo os conceitos do marxismo, né? Deturpando o que é o sentido da dialética, deturpando o que é... Deturpando não, né? Mentindo propriamente do que são esses conceitos, tratados do ponto de vista correto, né? Do que são esses conceitos. Então, acho que é importante que a gente trate disso, né? Para além disso, teve outra pergunta aqui. Benedito Júnior pergunta: boa tarde, companheiro. Acerca desse debate das vias capitalistas, eu vejo o próprio Marx em que a burguesia deixa de ser uma classe revolucionária. Inclusive, deixa de revolucionar as forças produtivas. Nesse sentido, o capitalismo burocrático e o imperialismo são expressões contemporâneas desse movimento que Marx enxergou? Então, isso aqui é importante, né? Porque esses fenômenos, né, que o companheiro trata, justamente, né, da reacionarização da burguesia e deixar de ser uma classe revolucionária propriamente, e o próprio surgimento do imperialismo, ele já surge na época de Marx, né? Isso é importante que a gente trate, né? Senão, Marx sequer poderia ter escrito o Manifesto Comunista, né? Porque se a burguesia ainda fosse propriamente, né, uma classe principalmente revolucionária, né, e não tivesse se agudizado ainda a contradição entre proletariado e burguesia, sequer haveria sentido do Marx, né, desenvolver a sua própria obra em torno do proletariado na época. Mas o próprio Marx, né, indicava que os comunistas deveriam justamente se juntar nas revoluções democráticas, né, e o próprio imperialismo já estava surgindo na época, né. O imperialismo ele vai propriamente se consolidar muito bem, mais firmemente a partir da Primeira Guerra Mundial, do primeiro conflito, né, mundial a larga escala, mas ele já estava se desenvolvendo na época, né, justamente da passagem do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo monopolista, e o capitalismo monopolista para o capitalismo de Estado, né. Então já estava. A grande questão é que não havia um desenvolvimento suficiente na época para que Marx compreendesse daquela forma, né. Isso vai ser posteriormente logrado, principalmente, né, por Lenin e na própria questão do capitalismo burocrático pelo presidente Mao, né. Por mais que o Marx já tivesse desenvolvido na época, as próprias relações, né, nesse sentido não haviam, como eu posso colocar, não haviam se colocado ainda de uma forma tão agudizadas. Por exemplo, mesmo que a burguesia já estivesse se tornando reacionária propriamente, a era das revoluções burguesas só vai acabar em 1917, né, com a Revolução de Outubro. Né, então, até aquele momento ainda poderiam existir revoluções burguesas. Né, justamente com a Revolução de Outubro que internacionalmente isso acaba. Então, justamente com o amadurecimento das condições da Revolução Proletária Mundial como um todo, né, e do próprio desenvolvimento do imperialismo, que esse tipo de coisa vai poder ser sintetizada. Ainda que sim, o Marx chegou a ver expressões disso na sua época. Para além disso, né, é importante destacar... E sim, a burguesia burocrática já começa a surgir, não necessariamente, acho que na época do Marx, acho que talvez um pouco posteriormente, particularmente no Brasil, que foi o caso que eu estudei, mas principalmente, né, a burguesia burocrática começa a desenvolver principalmente a partir do Segundo Império. Né, ela começa a se desenvolver, né, empreendimentos industriais burocráticos a partir do Segundo Império. Ela só vai, particularmente, tomar a direção do processo e desenvolver o capitalismo burocrático propriamente, né, e consolidar o capitalismo burocrático a partir dos anos 30, né, a partir do golpe de Estado da Revolução de 30, né, que foi chamado, mas a burguesia burocrática já existia nessa época. Né. É uma questão que foi vista já na época de Marx, mas que foi sendo desenvolvida, né, no decorrer do próprio amadurecimento dessas condições. Né. Sobre essas dúvidas era isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para comentar sobre essas questões.
Tá, hoje a gente perguntou. Eu vi dois argumentos que realmente não entendi do pessoal da TMD. Um era a economia é uma coisa só, e o outro era que o Brasil produz muitas coisas, fertilizantes, maquinário, e por isso não seria feudal. Veja, tá, vamos lá. Economia é uma coisa só. Eu ainda vou trazer um vídeo sobre a teoria trotskista da dependência, né? É importante que a gente acabe usando esse vocabulário, né, companheiros, esse conceito, porque de marxista que lá não tem nada, né? Teoria trotskista da dependência. Vamos colocar bem claramente isso, né? E sobre, né, a questão do economia uma só, a gente tem que entender o seguinte: relações de produção convivem em determinados modos de produção o tempo todo, tá? Isso aí é Marx, isso aí não isso, na verdade, eu acho que eu me lembro, nem o Rui Mauro Marinho defende isso, né, de que economia é uma coisa só. O Rui Mauro Marinho tem diversos problemas, né, no fato de que ele toma a circulação como principal para a determinação de um modo de produção, né, isso eu vou estar tratando no vídeo. Mas a questão é que, assim, isso é Lenin, né? Lenin já colocava, Marx já colocava, relações de produção elas vão conviver num modo de produção abertamente. Nos Estados Unidos, no início do século XX, o Lenin já falava, isso aqui tem muito resquício de feudalidade. Os Estados Unidos passou por uma época que havia justamente relações de produção feudais muito claras, né? Justamente combatendo os mencheviques que falavam que o modo de produção era uma coisa só. Então, não. No caso particular do Brasil, aconteceu um engendro particular, né, no caso do capitalismo burocrático, que é que, para além de restos feudais, como eu falei, existem nos próprios países monopolistas, para além de restos, conformou-se uma semi-feudalidade, né, que é justamente que a própria semi-feudalidade se conforma como uma parte determinante do nosso capitalismo. O desenvolvimento do nosso capitalismo desenvolve a semi-feudalidade, né? Então, mas isso de que economia é uma coisa só, isso aí sei lá, isso aí esqueci o nome, mas o pessoal da TMD cita muito ele, que era um empresário brasileiro que enfim, defendia a tese como que o capitalismo sempre existiu no Brasil, né? Então, mas enfim, essa questão, né? Essa questão de que não é uma coisa só, né? E produzir fertilizante, pô, sim, o que produz não é a questão é como produz, a questão é as relações de produção, as relações de classe na hora de produção, e não o que se produz, né? Então, é o clássico problema da TTD de tratar como uma questão de circulação, não como uma questão de produção propriamente, né? Das relações de classe em meio à produção, né? O Pedro TPP coloca, mas para chegar na fase monopolista, o capitalismo não tem que se desenvolver completamente pelo livre mercado antes? Não, se desenvolve, né? Completamente não, porque o próprio desenvolvimento completo dele se dá também na fase de monopólios, né? Então é um desenvolvimento ininterrupto, assim, né? Mas, sim, tem que passar no fundamental pela fase de livre mercado. No caso, isso pensando no século XIX, né? Justamente na conformação inicial do capitalismo. Então, atualmente, os capitalismos já se desenvolvem, né? Particularmente no próprio país de terceiro mundo, de forma monopolista, ainda que, nesse caso, de uma forma burocrática, né? Então, sim. TPP, até onde o argumento de que o Brasil é um país plenamente capitalista chega a ser desonesto? Olha, até em todo, né? É um argumento... Não, assim, tem pessoas que defendem que o Brasil é integralmente capitalista por motivos de desconhecimento mesmo das teses democráticas sobre a questão da terra em nosso país, né? Mas qual que é o problema? Falar que o Brasil é plenamente capitalista. Você está negando a própria revolução em nosso país. Por quê? Acho que eu já tratei disso algumas vezes, vou tratar também no vídeo da TTD, que é o que o Lenin falava. O marxismo, ele levou o proletariado dirigente do campesinato, de forma que negar a existência do campesinato e afirmar que o país é plenamente capitalista, é afirmar que não existe campesinato, né? Os próprios teóricos da TTD colocam disso, para eles é só proletário rural. Afirmar isso, no fundamental, é negar a aliança operário-camponesa. E por que isso é importante? Porque as demandas, as exigências, os interesses políticos de classe do campesinato são distintos do proletariado rural. Qual que é o interesse do proletariado rural e urbano para a questão da terra? É a coletivização das terras. E qual que é o interesse do campesinato? É a conquista da terra em forma de pequena propriedade através da destruição do latifúndio, através da revolução agrária. E de forma que, no caso como a gente coloca, né, de revolução ininterrupta ao socialismo, é porque logo em seguida da conquista da terra já se desenvolve justamente para se construir as relações de produção socialistas, se tornarem majoritárias e convencerem o campesinato, né, de uma forma não antagônica para a coletivização, né.
foi feito isso principalmente na China, né, quando houve a coletivização dos anos 60. Né. Inclusive eu vi um pessoal falando que a China não era ditadura do proletariado, porque era uma aliança de 4 classes, isso no Twitter, né, pelo amor de Deus, né, gente. O Lenin falava que a Rússia era uma ditadura democrática revolucionária de proletários camponeses, né. Não é porque é uma aliança de classe que o proletariado deixa de ser dirigente. E concretamente com a coletivização na China, não tem mais argumento para afirmar que era uma ditadura conjunta de classes, mas que foi tirando as próprias classes que foram sumindo no processo, né? Como a própria média burguesia, que teve a sua propriedade convertida em propriedade social. Então, enfim. Esse é o problema de afirmar que o Brasil é plenamente capitalista, negar a linha superior camponesa. Por quê? Porque você não vai mobilizar o campesinato propugnando uma coletivização total. De forma que um desvio que é supostamente de esquerda, afirmar que é plenamente capitalista, vira um desvio de direita. Por quê? Na impossibilidade de aliança operário-camponesa, você não vai fazer revolução nenhuma. E sem fazer revolução nenhuma, o que você vai defender? Acumulação fria para uma futura insurreição que nunca chegará. Disputar eleições, disputar parlamento, se focar unicamente nos meandros políticos particulares, como vem fazendo hoje, principalmente figuras, né, do PC brasileiro, tanto nas duas partes do racha. Né, então, tratar disso dessa forma não é um desvio direitíssimo fundamental, né? Se propugna como ultra-esquerdista, mas é direitista. Então, esse é o problema, né? Esse é o nível de desonestidade, digamos assim, né? Isso, o companheiro lembrou aí, Roberto Simonsen, né? Era o burguês lá que escreve que o Brasil sempre foi capitalista, né? Os companheiros até colam lá, cara, né? O Brasil produz maquinário, ele monta maquinário, né? É igual o que o Tinhorão falava, né? O Tinhorão ainda que eu não seguisse, né, exatamente essa linha, eu imagino, né? O Tinhorão, os companheiros, era um crítico musical, né? Um crítico artístico, na verdade, da música popular brasileira. Era do comitê editorial da ND, né? Só para trazer isso porque é interessante, porque ele falava a MPB hoje no Brasil ela é igual a os carros brasileiros, né? Não é carro brasileiro, é Volkswagen, é carro que é montado no Brasil, mas é produzido lá fora. Ele falava isso para falar da bossa nova e das músicas que vieram ali posteriormente, né? Não, é música americana que é montada no Brasil, né? Com língua brasileira, com uma estética brasileira, mas é uma música americana, né? A mesma coisa, né? Os carros também e até esses maquinários, enfim, que se coloca, né? Saudações do companheiro Lucas, né? Ele colocou que fez um TCC sobre semifeudalidade, usou, né, o capitalismo e a agricultura nos Estados Unidos, muito bom o livro, realmente sempre recomendo aí.